Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática. Bom, pessoal, nas aulas anteriores nós já falamos sobre o que é o perímetro, né? Vimos que perímetro é a soma de todos os lados. Falamos sobre o perímetro de um quadrado, né? Então, vimos as características de um quadrado e uma forma mais simplificada de calcular o perímetro de um quadrado. E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre o perímetro de um retângulo. Então, quais são as características aí de um retângulo? Então, um retângulo, ele é um quadrilátero, ele é uma figura que tem 4 lados, que possui todos os ângulos retos e que tem os lados opostos, os lados paralelos, né? Iguais, né? Então, esse lado aqui que a gente chama de base embaixo, ele tem a mesma medida do de cima, né? Então, tem lados paralelos iguais. E este lado aqui, ó, a altura que está à nossa direita, ele tem a mesma medida desse segmento aqui, ó, à esquerda, tá? Então, essa é a característica do nosso retângulo. O retângulo, ele tem lados opostos, lados paralelos iguais, ou seja, com a mesma medida. Então, se a gente fala que aqui mede 3, esse de cima também mede 3. Se aqui medir 4, esse aqui também vai medir 4. E aí, vamos para um exemplo para conseguir entender, buscar em uma forma mais simplificada de calcular o perímetro de um retângulo. Então, veja só. Um retângulo cujos lados têm medida 4 e 2, tem a medida P, e esse P indica perímetro, dada por. Então, veja aqui nossa imagem. Ele só nos dá duas medidas dos 4 lados. Então, a gente tem que lembrar que os lados paralelos têm as mesmas medidas para conseguir construir o perímetro. Porque o perímetro é a soma de todos os lados e não apenas desses dois, tá? Então, esse lado aqui que está à nossa esquerda, ele é oposto a esse aqui. Então, ele também mede 2 centímetros. E esse lado aqui, ó, embaixo, está paralelo ao lado de cima, também é igual e ele mede 4 centímetros. Então, agora sim, eu tenho a medida de todos os lados, e aí eu posso calcular o perímetro, que é a soma desses lados. Então, a gente pode calcular aqui, ó, o perímetro vai ser igual ao lado 4 mais 2, mais 4 mais 2. Então, tem dois lados medindo 4 e dois lados medindo 2. E aí, a gente encontra 12 centímetros. Mas a gente também pode calcular isso de outra forma. Perceba, eu tenho dois lados que medem 4 centímetros. E eu tenho dois lados que medem 2 centímetros. Então, eu posso fazer esse perímetro da seguinte forma. 2 vezes 4, porque eu estou dizendo que eu tenho dois lados medindo 4, mais 2 vezes 2, que é dois lados medindo 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E aí, a gente também chega na resposta que é 12 centímetros. E aí, o que é que a gente pode concluir sobre o perímetro de um retângulo? Que quando a gente quer calcular o perímetro de um retângulo, que eu vou chamar pela letra P, basta a gente fazer 2 vezes a medidinha da base, mais 2 vezes a medida da altura. Por quê? Eu tenho dois lados com a medida da base e eu tenho dois lados com a medida da altura. Então, o perímetro de um retângulo, ele pode ser definido como 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Certo? Encerramos hoje por aqui e até a próxima.